Então vamos orar. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado por este momento que o Senhor nos dá. Obrigado pela tua graça, que está sempre derramada sobre nossas vidas. Ó Deus, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Te pedimos que o Senhor esteja recebendo este culto que estamos prestando a Ti, e que os louvores que iremos cantar possam até chegar ao Deus Pai dos teus ouvidos. Recebe, ó Deus Pai, tudo que iremos fazer aqui, que seja em espírito e em verdade para a tua honra e para a tua glória. Te pedimos pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa firmeza, as doutrinas que cremos, ó Deus Pai, dada por Ti, e que as Sagradas Escrituras, ó Deus Pai, possam dia após dia estar sempre nos ajudando a entender o teu querer e a tua vontade, que através dela, ó Deus Pai, que o Senhor nos deixou. A gente não morre de vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um. Eu te peço para aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja cuidando e tratando das suas enfermidades. E aqueles que não estão, que o Senhor esteja cuidando, e que eles estejam, ó Deus Pai, também ajudando aqueles que precisam. Te peço pelas nossas crianças, pelo crescimento de cada um, por cada pai de família. Ó Deus, sustenta cada vez mais a tua obra aqui em Capicó, em Sobrado, em todas as regiões, ó Deus Pai, aonde habita o teu povo. Eu te peço pelos nossos missionários que estão na luta, na batalha, te servindo, que o Senhor esteja suprindo todas as nossas necessidades. Ó Deus, nos ajuda a crescer espiritualmente. Ora a ti desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Hino 545. Vamos à escola. Quando jovens alunos na escola, a palavra de Deus estudar, Boas novas ouvimos de Cristo, e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, na escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém. Esse é o teu. Alguma coisa errada com isso. Ou com o texto que ele cantou, ou com o próprio hino. Eu escrevi tanto que nós cantamos quando cantamos o Ouvir a Igreja. Que tradução? Pois é. Porque na igreja diz assim, né? Ó, vem, 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 sim. Aí vem a igreja é comigo. Aqui diz, ó, vem, sim, vem. Aí nós estamos colocando o refrão do outro nesse aqui. Mas não se preocupa não, eu vou precisar marchar, aí eu vejo se vai estar errado ou não. Vamos lá, próximo, Patrícia. Vamos cantar o 85? 85. Isso, pronto.
85, cantemos. Eu estou cantando na baixa, mas também dá para você cantar. Ó, vinde crentes em louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alto do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, a vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. 24 ao 27. 4 ao 27. Eu vou fazer a leitura anterior, texto anterior. Vamos continuar cantando? Escolheu 412. 412. Vamos cantar. É 13. 412. Cantando. Que canto, Que sono, enche os ares e do sol, são os salvos entoando, hinos ao seu Redentor. Ouve as vozes da vitória, em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e
caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Vinde todos sem limite, é a sua compaixão. Eis o divino convite, abraçai a salvação. Ouve as vozes da vitória, em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Muito bem. Vamos cantar mais um, 414. Vai na nossa frente aqui. 414. Bora, bora, acordar? Lá. Eis que vamos Para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz vai gozar e descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz vai gozar e descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos juntos sem desfalecer para a obra completar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz vai gozar e descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriamo-nos em Cristo e sua cruz. Vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus deseja os homens transformar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará.
que diz que é. O crente é aquele que o Senhor diz. E quando o Senhor diz que eu sou crente, é porque Ele sabe que eu nasci de novo. Ele sabe o que Ele fez na minha natureza, na minha velha natureza. Então o Senhor pode me dizer que eu sou crente. Tá? Temos que ter muito cuidado com isso. O texto que nós iremos ler, ele é um texto que chama a atenção para isso hoje. Para aqueles que se dizem crentes. Uma coisa sou eu, né? Uma coisa é eu dizer que sou crente. E outra coisa é o Senhor, né, dizer que eu sou crente. E aí o crivo é mais pesado, o crivo é mais afunilado. Por isso precisamos ter certeza da nossa salvação, pois o Senhor é quem diz, né? Pois o crente é aquele que o Senhor diz. Vamos continuando ainda em Mateus. Nós lemos aí dos versículos 24 a 27. Foi? Foi. Agora a gente vai ler o 21 e 23. A 23, aliás. Nem todo que me diz, lembrando, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Afastai-vos ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Em Atos capítulo 19, versículo 13. Atos capítulo 19. Atos 19. Diz assim, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, os espíritos malignos, ou o espírito maligno, diz, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Então dá para você perceber aí, meu amado irmão, que naqueles mesmos dias, logo no início do ministério ali do Senhor Jesus, ele deixa o seu povo e o que acontece? Ele protege o seu povo, ele dá poder para o seu povo. Jesus é conhecido até mesmo dos demônios e dar a conhecer, ou ser conhecido também, os seus servos. Aqui Jesus também, lá no último dia, ele vai dizer algo que vai simplesmente confrontar todo o ensinamento, né, que determinados supostos discípulos fizeram, e ele vai simplesmente dizer, eu não vos conheço. Então, meus amados, você vai percebendo aí
o quê? Quando o Senhor Jesus ele termina o seu sermão do monte, ele deixa claro uma mensagem. Jesus, quando ele diz tudo o que ele queria dizer ali, então fica claro ali uma proposta de contracultura. Jesus estava indo agora de encontro às práticas dos religiosos de então, e confrontando-as a ponto de condená-las, né? A ponto de condenar as suas práticas. Então nós vemos o quê? Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ali, ele condena o conhecimento da letra sem o conhecimento do Espírito da letra em si, né? Então ele condena o abrir os lábios, né, em divulgações muitas vezes eloquentes, divulgações sem fins, pronunciando até mesmo o seu nome, porém com o coração longe da palavra. Os tempos passaram, não mudaram, né? A forma, as atitudes das pessoas não mudou. Ainda hoje há pessoas pronunciando o nome do Senhor Jesus. Ainda há pessoas querendo fazer milagres em nome de Jesus. Então, o que é que esse texto chama a nossa atenção? Versículo 21 a versículo 23. Ele nos chama a atenção para o perigo de nos contentarmos com o que falamos. Se contentar apenas com o que falamos. E Jesus ele descreve aqui nos versículos 21 e 22, ele vai descrever aqui pessoas que confiam na salvação apenas pelo que elas dizem a respeito de Cristo e o que elas dizem, né, para Ele. E tudo isso que está acontecendo hoje, no último dia, no frente a frente com o Senhor, e aí tais pessoas vão sentir o peso agora das palavras do Senhor Jesus. E de fato a própria palavra de Deus, ela insiste que para sermos salvos, nós precisamos confessar verbalmente o Senhor Jesus. Isso é fato, né? Mas eu não posso confiar, a minha salvação não é no que eu digo que sou, mas no que realmente eu faço em relação ao resultado dessa salvação. Houve mudança na minha vida? Se houve mudança na minha vida, eu mesmo vou sentir. Quando as pessoas veem mudança em mim, é porque eu também senti essa mudança. E essa mudança não fui eu quem fiz. Não fui eu que produzi essa mudança. A mudança foi produzida por Cristo em minha vida. Então, temos que prestar bastante atenção às palavras, né? Quando nós confessamos. Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, a sua confissão, ela precede, né? Eu posso dizer que as suas obras precedem, é resultado dessa confissão. Houve uma confusão aqui na minha palavra. Essa confissão que você faz, ela tem como resultado a prática, as suas obras. É isso que eu estou querendo dizer. Parecia que eu estava falando em línguas aqui, nem eu estava prestando atenção que eu estava falando. Isso, quando eu confesso, eu tenho resultado. E o resultado dessa confissão é que de fato eu mudei. Houve mudança em mim. Só que essa mudança não é só o mundo que precisa ver. Deus precisa ver essa mudança em mim.
O que é um crente? Um crente é uma pessoa em quem Cristo vive. E aí ele sabe onde habita. Ele sabe o templo que ele habita. É por isso que o texto aqui deixa bem claro que ele vai dizer quem de fato é crente. E naquele dia, quando ele disser isso, vai ser tarde demais. Porque ele não vai mais falar de crentes. Ele não vai mais falar de conheço vocês. Vocês são minhas ovelhas. Ele vai dizer, eu não vos conheço. Não é interessante isso? Hoje, você vai pensar, então Jesus tem duas palavras, uma hora diz que conhece, a hora diz que não conhece. Não, a palavra dele é uma só. E essa palavra dele, a palavra de Jesus, ela forma dois grupos de pessoas. As que ele conhece e as que ele não conhece. E quando ele for dizer lá no último dia, eu não vos conheço, ele só está revelando para elas naquele dia. Mas antes da fundação do mundo, ele já não as conhecia. Assim como antes da fundação do mundo, ele já conhecia as suas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Então você percebe aí que Jesus ele dá um testemunho positivo em relação às suas ovelhas e um negativo em relação àquelas que não são ovelhas de Jesus. Então hoje o perigo é grande de nos contentarmos apenas com o que falamos. Prove que de fato mudou. Claro que essa prova não é para Deus, mas o mundo, né? O mundo precisa saber que você mudou. Não é colocando uma placa dizendo eu sou crente, mas as nossas obras vão dizer. E lá em Romanos 10, versículo 9 e 10, ele diz que a nossa confissão é com a boca, porém, essa confissão é o resultado do que já aconteceu no meu coração. Porque a nossa boca vai falar o que está ali alicerçado no nosso coração. Por isso que devemos guardá-lo. E eu só vou ter ideia de guardar o meu coração quando eu entrego minha vida a Cristo. Porque aí na prática eu vou mostrar que de fato houve mudança. Eu vou buscar a santificação através da leitura da palavra, né? Através de um testemunho mais preciso diante de Deus. E é isso que o texto aqui nos ensina. Versículo 21, ele diz claramente, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é incrível. Jesus está dizendo que há um grupo de pessoas que possivelmente está dizendo Senhor, Senhor, mas essas pessoas estão se enganando. Então ele descreve aqui exatamente porque elas estão confiando na salvação, no que elas dizem a Cristo ou a respeito de Cristo. E aqui ele mostra, claro, que uma confissão, de fato, precisa ser confiante. E nós vemos o quê? Uma confissão respeitosa. Ainda analisando esse versículo 21. O que é isso? Uma confissão respeitosa é aquela confissão que chamam de Senhor como de fato Ele é. A confissão respeitosa é essa. Ele é Senhor. Então, eu estou dizendo algo que é fato para a minha vida. Tem também aquela confissão ortodoxa, né? Aquela ainda que mostra que Ele é Senhor. Eu chamo de Senhor com uma perspectiva divina. Ou seja, considerando como Senhor
absoluto. Eu tenho uma teologia. Quem é Jesus, teologicamente falando? Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Senhor absoluto. Também tem uma confissão fervorosa. Olha o versículo 22, essa aqui é fervorosa. A fervorosa diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Tudo foi feito em nome de Jesus. Fulano diz: eu faço em o nome de Jesus. Então esse nome de Jesus, ele está sendo usado como uma espécie de amuleto. Uma espécie de amuleto. Então torna-se aquela confissão fervorosa, Senhor, Senhor, uma confissão não formal, com zelo, com entusiasmo. Mas se você mede hoje, ou se você vai analisar essas confissões, como você analisaria? Como você poderia saber onde está aí a confissão verdadeira? A confissão pública, olha, é aquela que faz em nome de Jesus. Por exemplo, ele vai dizer lá no finalzinho o quê? Nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônio. Então hoje as profecias, o exorcismo, os milagres são atividades públicas e não particulares. Por que pública? Porque o mundo está vendo. É para que o mundo veja. É para que o mundo veja. Então essas atitudes. Então a gente fica pensando hoje, quantos ministérios públicos sobrenaturais, envolvendo aí profecias, exorcismo, milagres. Todo mundo hoje, quem é que não quer um milagre hoje? Quem está deitado numa cama hoje, sem poder respirar, ele está em busca de um milagre. E eu não diria em busca, ele está à espera. Uma pessoa que está da forma que está, ele está à espera de um milagre. E existem muitos fazedores de milagres espalhados por aí. E tudo isso gritando bem alto o nome de Jesus. E aí você vai perceber, naquele dia, diante dele, o que Jesus Cristo vai responder. Então, hoje, quando se faz isso, eu entendo que a razão por que Jesus rejeita tal profissão de fé, ela ser apenas verbal e não moral, não de lábios, não de vida. Pregadores que dizem que fazem isso, e na verdade não chega a hora, de fato, não fazem. Não fazem. Depois vai começar a querer explicar a situação, por isso e por aquilo, e termina não dando nenhuma explicação plausível. Então, muitas pessoas têm testemunhados aí, quanto testemunho de pessoas insubmissas ao senhorio de Cristo e à sua própria vontade, mas usando o seu nome. Usando o seu nome. E sabe uma coisa? O Senhor Jesus, Ele sabe da nossa sinceridade. Ele sabe quando você de fato fala em nome dEle. E para falar em nome de Jesus, só tem autoridade quem de fato o tem. Quem de fato tem Jesus no coração. Se fala sem autoridade, você pode até falar, porque nós somos livres para falar o que quisermos falar. Mas vai chegar um dia em que seremos julgados pelo que falamos e até mesmo pelo que deixamos de falar. Interessante isso. Nós seremos julgados pelo que falamos e pelo que deixamos de falar. Pelo que falamos quando não tínhamos autoridade, e pelo que deixamos de falar quando tínhamos e não o fizemos.
Por exemplo, o Senhor disse para que nós fôssemos por todo mundo pregar seu evangelho. Pastor, mas ninguém pode sair, está todo mundo aí. Você não já viu qual é a frase padrão? Fique em casa. Sim, eu sei. Hoje é hoje. Hoje você pode usar desculpas que não pode ir nas casas por causa da lei, que a lei diz que tem que ficar em casa e tal, e aí tem um problema de contrair doença ou passar doença para outra pessoa. Você pode estar usando isso hoje como desculpa. É aquela mesma história de uma pessoa que não gosta de tomar banho. A pessoa que não gosta de tomar banho fica suja. Aí de repente fica com febre. Fulano diz, fulano, você está doente, está com febre. Eu não posso tomar banho porque eu estou com febre. E os outros dias? Então, há essa desculpa. Nós temos essa desculpa. Nos outros dias que nós podíamos ir pregar o evangelho, ir na casa do meu vizinho, ir ali, e aqui, a gente não ia. Aí agora a desculpa é o corona. A desculpa é o corona. É o corona que está nos deixando desse jeito. Não. E ontem eu tive a prova disso. Ontem, meus irmãos, eu tive a prova disso. O Senhor trouxe 2 almas para mim aqui na minha casa. E eu obedeci ao Senhor. Eu abri a porta. E as 2 almas sentaram. E eu fiz a coisa que eu estava ansioso para fazer. Se eu for na casa de alguém, eu posso não ser recebido. Mas se alguém vier na minha casa, eu recebo. E aí eu fiz algo que está com quase 4 meses que eu não faço. É olhar assim, face to face na cara da pessoa e falar de Jesus. Nós estamos há quase 4 meses pregando. Eu não deixei de pregar. A igreja fechou, né, o templo fechou. Inclusive no grupo dos pastores lá do Região do Caribe está uma confusão. Tem um pastor que brinca muito e disse, agora eu vou vender o prédio e eu vou distribuir o dinheiro para os irmãos. Vou ficar com 50% da resto para os irmãos. Porque prédio não é mais igreja, que ninguém está mais preocupado com o prédio. Ele brincando. Mas o prédio fechou, vai fazer o quê? Dia 18 vai fazer 4 meses. Estamos fechados. Mas eu não parei um dia. Eu continuo pregando. E eu muito me alegro. O que eu estava com saudade, sabe o que era? Era de pregar assim, frente a frente, olhando para uma pessoa. E ontem Deus me deu essa graça de eu poder me sentar com alguém para pregar o evangelho. Então, muito me alegro. E ainda de quebra, ainda dei um abraço enorme de uma ovelhinha minha. E veio, o Charles. Eu fiquei muito alegre com isso. Pastor, não diga que ver, mas já me repreender. Não pode abraçar. Olha, irmãos, é por isso que eu não estou querendo ir em Sobral. Porque se eu for em Sobral, eu não vou aguentar ver a Rebeca cair para cima de mim e eu não poder abraçar. Ele fez isso com todos os protocolos. Então, mas ele veio, ele abraçou a luz por cima da roupa, né, de máscara. O bicho não queria nem me levantar para não tirar a máscara. Tem uma ideia, né? Mas foi maravilhoso. Foi um tempo muito bom aqui com o Charles. E o Charles é o pai. E o Charles é o filho. E ele trouxe o irmão dele. O nome dele é Shilon. Peço que vocês orem por ele. É um jovem que no passado ele entregou a vida a Cristo, mas ele andou dando umas voltas pelo mundo e ele está querendo voltar. Então orem por esse rapaz. O nome dele é Shilon, certo? Ele não é do Chile não, é porque ela é Charles, Chilo, um cara de coisa não. Então orem por ele. São pessoas maravilhosas, pessoas que a gente aprende a amar assim, de repente. Isso é o que Deus faz. Então orem por essas pessoas. O que eu quero te dizer, meu amado irmão, é que a sua confissão de fé é o resultado do que já aconteceu no seu coração. Quando uma pessoa se batiza, por exemplo, nas águas, ele não está se convertendo naquele dia, não. Eu sei que tem pessoas por aí que insistem nisso, que a conversão está no dia do batismo. Não. Quando a gente se batiza nas águas, mergulhando nas águas, aquele dia, ele é simbólico. Aquele mergulho é simbólico. É uma simbologia
do que já aconteceu conosco. E isso precisa ser verdade para mim e para Deus. Porque se não for verdade para mim e para Deus, não vai ser também para o mundo. Não vai ser para o mundo. Eu preciso ter certeza de que de fato Cristo entrou na minha vida. E para que eu tenha essa certeza, eu preciso ter conhecido de fato Cristo. Aceitar Jesus de uma forma emotiva não é aceitar verdadeiramente. Não é. Você precisa ter precisa ser cultivado. A palavra precisa ser plantada. E essa palavra plantada, ela vai germinar, e ela vai crescer, e ela vai mexer contigo. A ponto de você jogar fora todos os seus costumes sociais, religiosos, políticos, seja o que for. Costumes que vinham a desagradar a Deus. Tem costume que é bom. Por exemplo, você era uma boa pessoa no sentido de ajudar o próximo, antes de Cristo entrar na sua vida. A minha tia dizia, quando eu tinha 12 anos de idade, minha tia chegou para mim e disse assim: meu filho, você só falta aceitar Jesus, porque você é um menino bom, você é um menino que obedece a sua mãe, que você faz isso, que faz aquilo. Ela disse: você só falta aceitar Jesus. Eu digo que era o máximo, né? E era isso que eu tinha que fazer. Nada que eu fizesse importava. Eu tinha que entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Ela disse isso aos 12 anos de idade, os meus 12 anos. Eu vim me converter, eu já tinha 25 anos, provavelmente, né? Então, passaram-se tanto tempo, e a palavra, ela foi germinando, evidentemente. E hoje, eu sou um servo de Deus, e creio que o que eu digo, ele confirma. Eu tenho essa certeza de que não serei repreendido naquele dia, e não porque sou o melhor, porque sou pastor, não, porque eu sinto Deus em minha vida. Eu sinto a ação dele na minha vida. Ele tem feito coisas na minha vida que jamais eu faria antes dele aparecer em mim. Mas o Senhor vi a mim. Então, o cuidado hoje deve ser grande. Né? Deve ser grande. Então, há um grande perigo na confissão. A confissão precisa ser uma confissão verdadeira. Uma confissão que seja resultado de uma transformação interior. Não é porque eu digo Senhor, Senhor, eu sou crente, não. É interessante que hoje ele diz o seguinte: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez as pessoas estejam pegando esse texto, creio que lá em Romanos 9, versículo 17 em diante, ele vai mostrando isso. Aquele que invocar, não é o 3, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem, só pelo fato de invocar o nome do Senhor, será que eu sou salvo? Não. Tem todo um protocolo aí. Para eu chegar a invocar o nome do Senhor, primeiro eu preciso conhecê-lo. Como é que eu vou invocar um nome que eu não conheço? Como é que eu vou chamar para a minha necessidade alguém que eu não conheço? Então eu preciso invocar de fato, mas eu preciso antes conhecer. E hoje ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Ele também vai dizer que elas o seguem. Então, juntando tudo isso, juntando o que você sente quando desagrada a Deus, isso é um exemplo de que houve uma mudança. Juntando o teu seguir ao Senhor no dia a dia, você vai somando todas essas coisas e você vai entendendo que de fato houve mudança na sua vida. Se isso não acontece, então não houve mudança. Então temos que prestar atenção a esse perigo hoje, né, de confessar de uma maneira totalmente
superficial. Né? O outro perigo é de nos contentarmos com o que sabemos. Olha, eu acabei de dizer que para entregar a vida a Cristo, preciso conhecer. Isso é verdade. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o Deus dessa palavra. Mas será que é só o conhecimento que faz isso? Esse texto aqui que Netinha leu, o 24 ao 27, só lembrando aqui para você, ele diz isso, ó, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aquele que escuta a palavra de Deus, ele vai fazer o que diz a Tiago, né, 1:22. Ele será cumpridor, né, não só ouvinte. Então, quando eu, de fato, escuto a palavra de Deus e creio nela, porque, afinal de contas, ela foi escrita para que eu leia, creia e obedeça. Se isso não acontecer, nessa sequência, a minha leitura está sendo apenas de um conhecimento teórico. Todo aquele que escuta pois a minha palavra e as pratica, semelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O versículo 25, desceu a chuva e todos já conhecem aí, e ele ficou firme. Então, quando vem todas as procelas para nos destruir, então, quando nós de fato temos Cristo como Salvador, então essas procelas, essas barreiras, esses meteoros de destruição, eles não nos machucam, eles não nos destroem. Então, no primeiro parágrafo, o contraste aqui é entre dizer e o que fazer. O primeiro parágrafo é isso, é entre dizer e o que fazer. E aqui, isso no versículo 21 a 23. Do 24 ao 27, o contraste é entre ouvir e fazer. Não é isso? Todo aquele que escuta a minha palavra, não é isso? Então, é importante notar aqui, pessoal, que Jesus ele não está falando de cristãos e não cristãos. Aqui nesse contexto, ele está falando de pessoas iguais, no que diz respeito a ouvir as palavras do Mestre. Do 24 ao 26 é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que os dois, eles são colocados por Jesus. De um lado aqui, ele fala do que ouve e pratica. E do outro, ele fala do que ouve e não pratica. Mesmo apesar de ouvir. Então ele está colocando os dois no mesmo grupo. Os dois são membros da mesma comunidade. Uma comunidade visível. Estão ali. Eles leem a Bíblia. Eles vão à igreja. Olha que coisa interessante. Por isso a ideia de não vos conheço. Ah, pastor, quantos... O senhor acha que há descrente da igreja? Vamos lá. Mesmo que venha à igreja, não significa dizer que é crente. Ele deixa claro aqui. E apesar de ouvir, ele diz que os dois são membros da mesma comunidade. Eles leem a Bíblia, eles vão à igreja, eles ouvem os sermões, eles compram livros maravilhosos para ler. A única diferença nesses dois está nos alicerces. A diferença deles está nos alicerces que não podem ser vistos. Não podem ser vistos. E aí, qual é o critério aqui para saber se tem ou se não tem alicerce? Esses dois. Apenas uma tempestade. Né? A tempestade vai vir e essa tempestade ela vai revelar a verdade.
e eu vou dizer hoje, contemporaneamente falando, a tempestade que nós estamos vivenciando hoje é essa pandemia. A pandemia hoje tem sido a tempestade que vai revelar quem de fato é crente no Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu amado irmão. Deus abençoe você também. A tempestade de hoje é a pandemia. Olha, essas mesmas pessoas que vieram me visitar ontem, eles vinham me visitar na primeira semana. Quando fechou a igreja, não, quando fechou o templo, o Charles ligou para mim dizendo que o irmão dele queria falar comigo, ele queria trazer para me apresentar. E eu não tinha, eu falei até para ele isso, eu não tinha ainda conhecimento do problema, da gravidade, apesar de eu ouvir notícia ali, eu não sei aqui. Eu fiquei um pouco preocupado. Rapaz, a minha ideia, não posso não, tudo bem, não se pode estar recebendo visita de casa não, isso é verdade. Mas eu senti um certo medo de bastava o pessoal botar o pé aqui no portão, pronto, o vírus já estava aqui dentro. A ignorância. Eu confesso que fui ignorante em relação a isso. E eu pedi a Deus que me desse sabedoria. E Deus me deu sabedoria, Ele me deu atitude. E agora eu tenho até ido à mercantil fazer com pessoas que têm problemas, que não podem sair de casa. Eu tenho ido à casa de... está quebrando o protocolo? Não, eu não estou quebrando o protocolo. Eu estou fazendo as coisas dentro de uma responsabilidade. Não é nessa pandemia que eu vou ficar apavorado, com medo até de olhar nos olhos das pessoas, não. É também porque só tem os olhos hoje, né? A máscara tampando tudo, né? Só tem os olhos. Mas eu vou ficar com medo disso? Não, não vou. De maneira nenhuma. Eu tenho dito aqui em casa, nós temos feito tudo que diz respeito a uma boa higiene, a se cuidando. Mas se tiver de vir, vai vir. Vai vir. Então nós temos que ter esse entendimento. Deus está no controle. Deus está no controle. Imagine você ver o seu filho deitado. Você vê ele por uma tela de um computador, de um celular. Você vê o seu filho deitado. 9h30, 10 horas, ele não conseguiu se levantar. Está fraco. Não deu para fazer ainda uma merenda porque está fraco. Como é que você acha que eu me sentiria? Vendo essa cena de Pedrinho lá. Felipe tinha ido trabalhar, ainda não tinha contraído. Felipe tinha ido trabalhar, Pedrinho estava sozinho. Como é que você acha que eu me senti? Como é que a Netinha se sentiu? Eu tive dias aqui, confesso a vocês, que eu tive dias aqui de chorar. Meus filhos estão lá sozinhos. Eles estão precisando de mim, eu não posso fazer nada. E sabe o que aconteceu? Eu fui consolado. Eu fui consolado por Deus. E depois por eles mesmos. Depois por eles mesmos. Eu estou todos os dias perguntando a eles. Como é que eu posso ir? Onde é que eu posso ir? Como é que eu posso ir? Pode hoje. Entendendo? Eu estou igual aquele burrinho do Shrek, né? Já pode ir? Já pode ir? Está entendendo? Todos os dias. Aí o caminho vai e fecha mais 7 dias aí, né? Piorou mais ainda. Mas, Deus saiu do controle? Não. Vamos entender isso. Deus está sempre no controle. Deus está sempre no controle. Uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, conhecimento não teórico, não conhecimento espiritual, ele não vai entender um negócio desse. Ele não vai entender porque Deus está deixando morrer tanta gente. Fulano não merecia morrer. Talvez a expressão tenha sido essa, nesses últimos dias. Fulano não merecia morrer. Uma pessoa que diz que alguém não merece morrer, mesmo que seja eu, ela não conhece Romanos 6:23.
E para quem não conhece, eu vou dizer. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, está deixando duas coisas bem explícitas aqui, bem claro. Primeiro, que o meu pecado me afasta de Deus. Isso é morte. Morte espiritual. Diz também que o meu pecado, que a morte, a separação total, é também resultado do meu pecado. Então, eu não posso me apavorar com isso. Eu estou universalmente dentro desse juízo. O juízo de Deus para o homem pecador é a morte. Aí você pode dizer, mas e qual é a diferença do crente? No caso do crente, como pode isso acontecer? Está desculpado, nosso ar. Ou só café. O que acontece? Cafezinho, irmãos. O profeta. Isso é um extra. De manhã, a sequência é a seguinte: chá de limão, café, não, chá de limão, remédio da pressão, é o café. Tem sido assim. Então, e agora, o que eu estava dizendo mesmo? Eu trabalhei. Não lembro o que eu estava dizendo. Você não tem que me dizer. Ah, sim, que o salário do pecado sempre vai ser a morte. Eu estou dentro desse juízo, já disse. Muito bem. Agora a pergunta é, mas se eu sou crente, se eu sou um servo de Deus, por que eu estou nesse juízo? Porque eu sou um ser humano. Porque eu sou um pecador. Quando o Senhor disse, o salário do pecado é a morte, Ele não estava falando de animais, não. Ele estava falando da humanidade, ser humano. Eu sou pecador. Para mim, mesmo sendo salvo por Cristo, o salário do pecado também é a morte para mim. Só que é uma diferença agora. No final do versículo ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando ele diz isso, quando ele completa o versículo, o juízo vai até metade do versículo, o juízo. E a redenção depois. É interessante isso? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a minha condição hoje, ela se torna diferente. Mesmo eu estando, no geral, nesse juízo do pecado, mas mesmo que eu morra, eu estou dentro da segunda parte do versículo. Eu estou dentro do dom gratuito de Deus. Eu fui alcançado pela graça de Deus. E uma vez alcançado por essa graça, mesmo estando no juízo da morte, para mim, só pode acontecer agora a morte física. 3 tipos de morte nós poderíamos mencionar. Primeira morte é a morte espiritual. Não sabe aquele bebezinho lindo, maravilhoso que nós esperávamos tanto? Está aqui, nasceu o bichinho. Já nasceu separado de Deus. Talvez você do outro lado, que é isso? Sim, é. Nasceu ali, não foi um cachorro, nem um cavalo, foi um ser humano. E esse juízo está exatamente sobre o ser humano. É um pecador, que a gente costuma dizer, um pecadorzinho. Né? Ele tem ação pecaminosa nele? Claro que não. Um bebê não tem ação pecaminosa. Mas ele é fruto do pecado. E aqui não é fruto do pecado do marido e mulher, não. E o sexo no casamento não é pecado. Ele é fruto do pecado de Adão. Lá,
no início, lá no Éden. Ele é fruto desse pecado. Mas esse tem uma criança linda, maravilhosa, nós esperávamos muito, tal. E por amar tanto essa criança, o que é que eu tenho que fazer? Como pai, eu tenho que ensinar o caminho da salvação. Eu tenho que mostrar Jesus a ele como caminho para o céu. Sabe por quê? Porque ele vai um dia raciocinar tudo aquilo que você falou e ele vai crer. E quando ele crer, e aí então você vai ver a diferença. Pode passar. Quando ele crer, aí tudo vai mudar. Ele continua sendo pecador? Continua. Mas entregou a sua vida a Jesus como Senhor. Agora, ele vai para o outro grupo. Ele sai da primeira parte do versículo, em parte, e ele fica na segunda, sob a graça de Deus. Por que eu digo em parte? Porque a morte ainda é o meu destino. Não mais espiritual, eu não estou mais afastado de Deus, porque entreguei minha vida a Cristo. Não mais eterna, porque Cristo já está comigo, só a morte física. E eu digo uma coisa para você, ninguém está livre, e eu posso até dizer o seguinte, nem todos estão livres da morte física. E aí é outro fato também que você pode se perguntar, por que ele disse nem todos? Nem todos. O próprio apóstolo Paulo disse isso lá nos anos 56, 57, 58, ele disse, nem todos que nós estamos aqui morreremos, mas sim seremos arrebatados. Então, eu posso morrer fisicamente? Posso, a qualquer momento. Mas existe um outro tipo de saída da terra que não seja pela morte, e sim ser arrebatado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18. Então, a ida nossa para o céu, ela vai se dar ou pela morte, que a gente chama a morte física, a gente vai para o Senhor, ou pelo arrebatamento. Então, o que eu quero te dizer é que desse juízo de morte, para mim, das três, que aí quando você fala de morte lá em Romanos 6, 23, ele está deixando claro que essas três tipos de morte está envolvida ali: morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte espiritual é aquela morte que eu estou vivo fisicamente, mas separado de Deus, por causa do pecado, da hereditariedade pecaminosa. A morte física é aquela que a qualquer momento eu posso estar passando, o capão bateu em mim, eu morri, ou um tiro que diz uma bala perdida, mas a bala perdida não existe, ela acertou o alvo, né? Então, morri fisicamente. Mas se Cristo entrou na minha vida, aí sim, eu estou com Ele. Eu era vivo, espiritualmente falando. Tinha direito a estar eternamente com o Senhor. Ou seja, quando eu entrego minha vida a Cristo, eu estou livre da morte espiritual e eu estou livre da morte eterna. Mas sou passivo também de morte física, a menos que eu seja arrebatado. Deu para entender agora aí a situação? Tudo isso acontece quando de fato eu sou crente. Não adianta eu sair por aí dizendo, eu sou crente, eu vou fazer esse nome de Jesus porque eu sou crente. Não. Tem que haver mudança. Tem que mostrar de fato o que mudou. Então aqui o Senhor deixa bem claro que a diferença entre o ouvir e fazer. Aquele que escuta as minhas palavras e pratica é igual àquele que construiu a casa sobre a rocha, e veio o vento, veio a tempestade, e veio tudo e ficou firme. E aquele olhou para a minha casa, eu vou fazer a casa do jeito da sua. Do mesmo jeito que eu vou fazer, só que eu vou fazer aqui. Ele faz na areia. Aí lá vendaval. Vem tudo que veio para aquele, veio para esse. E é uma coisa interessante. Tudo que vem para o crente, do ponto de vista natural, vem para o descrente também. Por exemplo, o sol é bom. O sol vem só para mim, que sou crente? Não, vem para alguém que não é crente. A chuva, também. Agora, as misericórdias de Deus, sim, essa é conduzida única e exclusivamente para o crente.
muitos crentes recebem o quê? Uma certa aturação de Deus. Deus ainda está aturando. Deus está ainda dando um tempo para que você realmente tenha o encontro com Ele. E eu ainda diria que é um certo tipo de misericórdia, mas é uma misericórdia geral. A misericórdia, assim como a revelação, a misericórdia afunilada mesmo, bem particular, é mais para o crente. Deus, o ato de misericórdia de Deus no homem natural se restringe a deixá-lo vivo. A deixá-lo vivo. Que abençoado não é. Por mais que alguém acredite que é abençoado sem Deus, não é. Mesmo aqueles que já tiveram, aceitaram Cristo como Salvador e abandonaram. Não diga eu sou abençoado. Quando você diz isso, você está tendo um preconceito com você mesmo. Você está dizendo, está tudo bem, está uma bênção. Você abandonou os caminhos do Senhor e você diz que está uma bênção para quê? Só para tirar uma onda com o crente que não saiu. Para ele pensar, pô, se está uma bênção, então eu vou sair também. Para ficar uma bênção. Está entendendo? Mas não é assim. Está se enganando, assim mesmo. Por isso tem que ter cuidado. A tempestade virá. E uma tempestade, uma calamidade hoje, a crise que nós estamos passando hoje, essa é a forma de revelar quem de fato é crente no Senhor Jesus Cristo. Quem de fato é crente. E eu sei que nesses últimos dias, muitos irmãos nossos perderam familiares. E aquela frase que a gente fica pensando, e às vezes pronunciando, nós nunca achamos que vai acontecer conosco. Até que um dia acontece. E agora? Como é que nós vamos agir? Temos que pensar nisso. Pense como você reagiria ao que o seu irmão, ao que o seu próximo está passando hoje, se fosse com você, se fosse com um familiar seu. Por isso, meus amados, precisamos ter esse cuidado aqui. Compromisso do cristão, ele é o resultado da sua confissão. Quero concluir dizendo que aqui nós temos aqui a alternativa, não escolha. A alternativa de seguir a multidão ou seguir o nosso Pai que está nos céus. Ah, mas muitos estão fazendo isso, muitos estão fazendo aquilo. Mas será que é certo? Então precisamos entender isso. Nós não ser como a cana agitada pelo vento, né, da opinião pública, ou ser dirigido pela palavra de Deus. São alternativas que Deus nos dá. Você vai depender da opinião pública ou do que diz a palavra de Deus? Você quer andar pela palavra que o povo diz ou pela revelação do caráter santo de Deus na sua vida? Então, essas coisas vão fazer a diferença onde nós estamos. Vamos trabalhar nisso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E ele vai dizer naquele dia, que já vai ser tarde, tem mais como. Eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e confirme a salvação a cada um através da sua palavra. Amém? Amém. Vamos cantar mais um hino? (201) Pensando de fato numa conversão verdadeira. Quem conhece aqui dos meus cantores? Você joga assim, você não conhece? 201. Show? Vamos lá, 201. O rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa
Importa renascer, importa renascer, com voz infalível disse Jesus, importa renascer, com vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender, importa renascer, importa renascer, importa renascer, com voz infalível disse Jesus, importa renascer, se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo confere acolher, importa renascer, importa renascer, importa renascer, com voz infalível disse Jesus, importa renascer. Aí, na verdade, tudo o que nós falamos está nesse hino, né? Imagina você chegar diante do Senhor, né? Ele diz que se amado no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar. É claro que toda música precisa de uma rima, mas isso está certo, né? É isso mesmo. Ou nós fazemos assim, temos certeza. A certeza do céu é o único meio que me dá confiança em meio às tribulações. Muito bem, então vamos orar, encerrando nossa programação por hoje. Queremos agradecer aos irmãos por esse tempo conosco. Para nós é uma alegria muito grande, mesmo limitado, mas poder saber que você está do outro lado, que você teve um compromisso, né, com o nosso horário. Isso para mim é muito bom. Estou tendo uma atenção muito boa de vocês. Então nós agradecemos a Deus por isso. Vamos orar. À noite nós estaremos de volta, continuando a nossa adoração ao Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças por este momento aqui. E aprendemos a tua palavra e pedimos ao Senhor que tu nos ensine a colocar em prática, a viver esta palavra de acordo com como ela realmente deve ser vivida. Nos ajuda, nos protege cada um que ouviu e as pessoas que estão assistindo, cuida delas e faz com que elas possam também colocar em prática a tua palavra. Cuida de nós, faz com que cada dia nós possamos te louvar com mais prazer, mais desejo, que possamos, ó Deus, viver a tua palavra no total. Ajuda, Senhor, os que estão doentes, fortalece aqueles que estão fracos e faz com que cada um possa seguir a tua palavra como deve ser seguido. Ajuda-nos, ó Senhor, e nos fortalece em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, bom dia a todos os amados irmãos. Espero que você tenha uma boa tarde também. Né? E à noite a gente tem o seu compromisso. Tchau, tchau.